Queridos, vamos abrir nossas Bíblias ou acompanhar aqui pela projeção. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8, por favor. Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim o texto: Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: Ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez pedimos que Tu venhas falar aos nossos corações e às nossas mentes nesta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, essa parábola é uma parábola de contraste, como nós vemos ali em Lucas 16. Jesus conta a parábola do administrador infiel, não precisam abrir lá. Mas o desafio de Jesus nesse texto para nós é que nós tenhamos uma vida de oração muito mais intensa e mais proveitosa e mais insistente, persistente do que nós estamos tendo ainda no momento. Se a gente acha que a gente tem orado muito, nós devemos orar muito mais ainda, amém? Temos que buscar a Deus muito mais, porque você não pode vencer nada nessa vida a não ser através da oração. E alguém um dia disse que sonhou que tinha morrido, e no sonho ele ia para o céu, graças a Deus, né? E lá no céu um anjo mostrou para ele uma sala do tamanho de um campo de futebol, uma sala belíssima, uma sala maravilhosa como ele nunca tinha visto. E essa sala era repleta de todo tipo de presente maravilhoso que você possa imaginar. E ele entrou naquela sala e perguntou para o anjo: Isso tudo é para mim? Ele disse assim: Não, era para você, você não pediu e nem esperou. Então, não é mais para você, não vai servir aqui no céu, não tem serventia. Mas lá na terra teria, se você tivesse pedido, se você tivesse clamado, se você tivesse esperado. A Bíblia diz que nós não temos porque não pedimos. E às vezes quando pedimos, pedimos mal para esbanjarmos nos nossos prazeres e deleites. A Bíblia nos orienta a sermos verdadeiros pedintes diante de Deus. Não no sentido pejorativo, mas aquele que está pedindo e clamando e insistindo com Deus. Porque muitas coisas na nossa vida não acontecem justamente porque nós não temos a coragem de pedir, de insistir, de apresentar a nossa necessidade diante de Deus. E a geração que temos visto hoje, queridos, é uma geração que ou não aprendeu a orar ou esqueceu de orar. Um jornal da Assembleia de Deus, há algum tempo atrás, fez uma pesquisa, e quando eu li essa pesquisa, há alguns anos atrás, não existia smartphone, muito menos WhatsApp, muito menos Viber e essas facilidades que nós temos hoje para comunicar. E essa pesquisa foi sobre a constância de oração do povo de Deus. É uma pesquisa bem abrangente que fizeram.
E o resultado dessa pesquisa é que a maioria das pessoas, inclusive líderes, pastores, missionários, presbíteros, diáconos, não oravam sequer 15 minutos por dia. Isso é de ficar impressionado, queridos. Quanto tempo nós gastamos com o Senhor? Imagine hoje, numa época em que nós temos toda a tecnologia na nossa mão, que tira toda a nossa atenção de Deus. As pessoas estão conversando, às vezes sentadas no mesmo sofá, conversando pelo WhatsApp. Não é? Então, imagine como que o foco em Deus hoje está mais distante ainda. Se hoje nós fizéssemos uma pesquisa, nós veríamos que talvez o tempo de oração das pessoas tenha diminuído mais ainda. E nós temos muitos períodos durante o dia de 15 minutos em que nós não estamos fazendo nada. Se você fizer uma observação, anote, faça um período da manhã só. Faça uma anotação quanto tempo, espaço de 15 minutos você está à toa, sem fazer nada. E o desafio de Jesus para nós nesse texto é que a gente ore muito, queridos. Ore muito. Alguns homens da palavra de Deus eram homens de oração. A Bíblia fala sobre Abraão, que ele orou sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala sobre Moisés, que várias vezes intercedeu pelo povo de Deus, no Sinai, em Cades Barneia, tudo para que Deus livrasse os israelitas da condenação. A Bíblia fala sobre Josué, que foi um grande líder que substituiu Moisés, como um homem que orava intensamente, poderosamente, na presença de Deus. A Bíblia fala sobre Davi, que era chamado de homem de oração, conhecido como um homem de oração. A Bíblia fala de Neemias, que foi um reformador, que nada fazia sem orar a Deus antes. Se você olha lá no capítulo 1 de Neemias, você vai ver que oração profunda, tremenda e maravilhosa que Neemias faz ali, pedindo que Deus o envie até Jerusalém para levantar os muros, porque ele orava e ele conseguiu do rei aquilo que ele desejava. E todos os profetas, queridos, sem exceção, todos os profetas maiores e menores da palavra de Deus eram homens de grande oração, especialmente Daniel era um homem que se prostrava diante de Deus 3 vezes por dia para orar. Os muçulmanos, queridos, não obstante crerem no que creem, eles oram pelo menos 5 vezes por dia, de joelhos prostrados, voltados para Meca. Vocês imaginem uma coisa dessa. E nós cristãos, às vezes, temos a dificuldade de orar 1 vez por dia. E a Bíblia também não podemos deixar de falar de Jesus, que tinha uma vida intensa de oração. Muitas pessoas querem saber o que Jesus fez antes dos 12 anos, fez na mocidade dele, mas você pode ter convicção de uma coisa, de que Jesus orou esse tempo todo. Algumas pessoas acham que Jesus orou mais, teve mais contato com Deus do que com as pessoas. Porque Jesus levantava alta madrugada para orar, passava noites inteiras orando e buscando a Deus. A Bíblia fala que Jesus, tendo levantado alta madrugada, retirou-se para um lugar deserto e orava. A Bíblia diz que no mar da Galileia Jesus estava lá orando e viu os discípulos sendo batidos por ventos fortes e foi ao socorro deles. Jesus orou antes de todas as decisões importantes da vida dele. Nas tentações que ele teve no deserto, ele passou 40 dias orando. E Jesus, queridos, era um homem semelhante a nós, com todas as limitações. Jesus poderia ter caído. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, até as inimagináveis. Para nós, podemos imaginar algumas coisas que Jesus tenha sido tentado, mas ele foi tentado em todas as coisas sem pecado. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu, justamente porque ele era um homem que tinha uma vida de oração intensa. E às vezes estamos querendo conquistar grandes projetos, às vezes estamos empreendendo grandes projetos e sequer ainda colocamos isso na presença de Deus em oração.
E a Bíblia diz que Jesus, quando foi batizado por João Batista, nem Jesus ousou começar o ministério dele sem o poder do Espírito Santo na vida dele. Naquele momento ali, ele foi batizado pelo Espírito Santo e logo em seguida foi conduzido para o deserto. Porque Jesus sabia que sem o Espírito Santo e sem uma vida de oração seria impossível ele concluir o seu ministério sem ser derrotado. E a Bíblia diz também, queridos, do apóstolo Paulo, que apesar de toda a cultura, era um homem que se prostrava a Deus em oração constantemente. A Bíblia diz que Paulo nos ensinou a orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Não apagueis o espírito. Na sinagoga ele orou, no templo, nos lares, na praia, na prisão, em liberdade, no cativeiro, com fervor, lágrimas e muita urgência, com um senso de urgência, o apóstolo Paulo esteve orando o tempo todo. E, queridos, nós temos também exemplos que estão fora da Bíblia. É claro que se você tem uma vida de oração, essa vida vai se tornar expressiva dentro desta igreja. Amém? Se você tem uma vida de oração, a sua vida será expressiva dentro dessa igreja. No Nordeste há um costume muito grande de quando alguém está doente, quando alguém está passando alguma necessidade, quando alguém está enfermo, eles têm um costume de chamar os benzedores, as benzedoras, que vão lá com ramos, que vão lá com rezas programadas e rezam, ungem com ramos, porque essas pessoas são conhecidas como referência. Não obstante não vermos muito resultado disso, elas são referência, elas são chamadas. E nós temos, queridos, que dizer assim, Senhor, se eu tenho na minha boca, no meu coração, a palavra de oração que pode mudar as pessoas, porque ninguém nunca me chama para orar. Porque eu nunca recebi um telefonema de alguém dizendo assim, irmã Cleide, você pode orar por mim? Irmão João, você pode fazer uma oração por mim? Eu estou muito necessitado. Nossa rede de comunicação muitas vezes é totalmente cortada quanto a isso. Mas outros assuntos as pessoas ligam constantemente para nós. Nos procuram constantemente. Então, queridos, é um desafio para nós. Como as pessoas procuravam, a Bíblia diz que as pessoas eram largadas aos pés de Jesus, endemoniados, enfermos, aleijados, e ele os curava, porque ele orava. Então assuma esse desafio, como Jesus era assim, como Paulo era assim, diga, Senhor, eu quero ser um referencial de oração. Eu quero que pelo menos uma vez por semana alguém ligue para mim pedindo oração. Porque quando você ora, quando você começa a orar, Deus começa a despertar pessoas para se antenar com você e dizer, eu tenho alguém com quem eu posso contar. Eu tenho alguém que pode orar por mim. Então, queridos, nós temos também fora da palavra de Deus, que influenciaram muito a nós até hoje, os pais da igreja, como Policarpo, Irineu, Agostinho, que foram homens que tiveram suas vidas marcadas pela oração. Se esses homens não tivessem tido a vida de oração que tiveram, eles nem existiriam, nem teriam sido citados aqui hoje à noite. Mas eles foram pais da igreja que influenciaram os pré-reformadores, como Savonarola, Wycliffe e John Hus. Foram homens também que foram influenciados, que leram, que ouviram falar desses homens, que viram artigos que eles escreveram e foram profundamente influenciados pelas pregações, pelas mensagens,
pela oração desse povo, e os pré-reformadores, como já dissemos, Savonarola, e os reformadores, Lutero, Calvino, John Knox, também foram homens de oração, e por esses homens nós temos igrejas como a nossa, que foi fruto da vida de Calvino, porque eram homens que oravam muito, não era pouco. Certa feita, Lutero estava orando, queridos, e os meus filhos visitaram na Alemanha essa sala que faz parte do acervo histórico da vida de Lutero. Há uma sala lá em que ele estava orando e Satanás apareceu para ele na hora da oração e ele pegou o tinteiro e jogou no diabo e repreendeu o diabo, e até hoje está lá a marca da tinta na parede, a qual ele jogou no diabo para que ele saísse dali, como um ato de repulsa ao inimigo, porque orava, porque clamava, porque insistia com Deus, porque batalhava com Deus. Por isso esse homem foi um reformador. E a palavra de Deus também, queridos, fala dos puritanos, que eram extremamente piedosos, e juntamente com a piedade juntou-se uma intelectualidade muito forte. Foram homens muito usados por Deus, mas também homens de grande inteligência. Esses foram os puritanos, como John Owen, como Richard Baxter, como tantos outros que oravam constantemente, buscavam a Deus. E como os avivalistas também, John Wesley, Wycliffe, Jonathan Edwards, Finney, Moody, Torrey e tantos outros que foram avivalistas. Se você ler a biografia desses homens, que você encontra facilmente nessas livrarias evangélicas, você vai ver que a característica desses homens que romperam a história para estar aqui presente conosco hoje à noite, queridos, através da oração, é impressionante você notar como esses homens oravam, insistiam e perseveravam em oração. E também, queridos, já no início do século XX, um pouco antes do século XX, os grandes missionários como William Carey, Hudson Taylor, David Brainerd, Livingstone, Carlos Studi e tantos outros, Adoniran Judson, foram grandes homens de Deus, grandes missionários que divulgaram a palavra de Deus pelo mundo afora, simplesmente porque oravam, clamavam, insistiam com Deus. Queridos, sem oração não há cristianismo. Sem oração não existe cristianismo. É só racionalismo cristão, intelectualismo vazio e estéril. Se nós não oramos, se nós somos crentes que não oramos e estamos aqui hoje, podem se considerar grandes heróis. Porque quem não ora e vem para a igreja é alguma coisa cansativa, que muitas vezes ele pensa, fala assim, acho que hoje no culto eu não quero ir não. Mas se você ora, querido, você tem prazer em vir para a casa de Deus. E quanto tempo você tem gastado em oração com Deus? Esse texto aqui de Lucas 18, queridos, que nós lemos, é um texto tremendo, porque Jesus, já vislumbrando o final do seu ministério, Jesus já está terminando praticamente o seu ministério, ele já está vislumbrando a cruz ali, está passando por momentos de lutas interiores tremendas. Jesus faz uma recomendação poderosa para nós aqui. Ele conta essa parábola de contraste aqui, dizendo que nós temos o dever de orar, obrigação de orar. Não é uma sugestão branda que o Senhor está fazendo, não é uma ideia boa de se aproveitar, não. Jesus está dizendo que é dever de orar. Você precisa orar.
Jesus orava. Jesus, como carpinteiro, ele deve ter feito uma porta muito boa no quarto dele, na casa de José e Maria, para que ele pudesse dizer assim: quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orarás em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Queridos, quando você ora a Deus, você entra no seu lugar de oração, você se dedica à oração ali, aquele momento é o momento mais poderoso da sua vida, é um momento de maior intimidade com Deus da sua vida. A Bíblia diz que Deus vai segredar, o próprio Jesus vai segredar com você coisas que Ele não fala com ninguém, porque Deus trata-nos com individualidade. Deus trata você com um carinho especial. Por isso você precisa fechar a porta, ficar sozinho, se recolher e estar a sós aos braços de Deus. Porque quando isso acontece, você vai criando uma intimidade com Deus, que você está na rua, está no shopping, falando: não, eu tenho que ir embora, porque 5 horas é o meu momento de oração. Eu tenho que voltar para casa. Eu tenho tanto prazer em oração, que eu quero estar no meu lugar de oração. Porque a pessoa fica incomodada quando não ora. Nós temos que sentir esse incômodo. Quando você tem um momento a sós de oração, queridos, você fica tão íntimo com Deus, que Deus fala com você coisas que só você ouve, que só você conecta-se com Ele, porque é intimidade, é comunhão, é um só com Deus. O reino de Deus está dentro de você. Deus está falando com você. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, você ouve a voz do Espírito Santo falando com você. Mas é fruto de uma consagração, fruto de uma busca. Você tem que se disciplinar. Esse Jesus que se recolhia, que orava, que passou a maior parte do tempo dele em comunhão com o Pai, que se retirava muitas vezes, está nos advertindo, nos chamando à responsabilidade nesse capítulo tremendo aqui de Lucas. É dever de orar sempre, queridos, e nunca esmorecer. No texto que nós lemos na NVI é desanimar ou enfraquecer, mas originalmente essa palavra esmorecer significa ceder para o mal. Você quer anotar isso aí na sua Bíblia, queridos, que é muito importante? Quando você ora, você consegue transpor barreiras e batalhas e situações que você não conseguiria vencer. Mas quando você deixa de orar, a Bíblia diz que você esmorece. E esmorecer significa ceder para o mal. É interessante que quando nós deixamos de orar, até aquilo que muitas vezes nós conquistamos, nós perdemos. Porque nós cedemos para o mal. Nós entregamos de bandeja ao inimigo aquilo que conquistamos com muito sacrifício. Por isso Jesus está dizendo: meu irmão, ore e não desanime. Ore e não esmoreça. Ore e não enfraqueça. Ore e persevere. Porque a sua vida refletirá a sua vida de oração. O seu comportamento reflete a sua vida de oração. Hoje estava conversando com uma irmã lá em casa, ela disse assim: eu estava muito triste, me sentindo rejeitada por alguém que eu amo muito, mas eu fui para o meu quarto, orei, chorei muito, mas agora estou bem, porque foi orar. A gente procura tanto recurso, e essa irmã hoje me disse: eu fui orar, estou me sentindo bem, graças a Deus, não obstante ter sido rejeitada, ter sido preterida por alguém que ama. Então, queridos, a palavra de Deus diz que se você não ora, você estará cedendo para o mal. E Jesus nos mostra, queridos, que essa oração tem que ser perseverante, tem que ser insistente. Ele conta essa parábola
da mulher de uma viúva que tinha uma causa, e todos nós temos uma causa, temos algo para ser resolvido diante de Deus, temos uma necessidade, um pedido, uma enfermidade, um parente, um irmão, que precisa de ser impactado pela oração. E essa mulher aqui, a Bíblia diz que ela tinha uma causa. Havia em certa cidade um juiz que não respeitava homem algum, não temia a Deus, e foi para esta mulher que ela foi colocar a sua necessidade. Uma viúva que era uma classe de pessoas naquela época que era muito rejeitada, muito explorada, eram pessoas que não eram consideradas, eram perseguidas, tentavam tirar-lhes o que tinham, não existia plano de saúde naquela época, não existia aposentadoria, não existia nada. Ficar viúva era uma tragédia naquela época, a Bíblia fala muito sobre as viúvas. E esta viúva tinha uma necessidade fortíssima, queridos. A Bíblia diz que ela vinha ter com ele dizendo, ela não desistiu na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez, ao ponto de incomodar aquele homem que dizia, eu não temo a Deus, não respeito homem algum, não me interesso pela causa dessa viúva, ela não me trará nenhum retorno, não me pagará nenhuma comissão, não trará nenhum benefício para mim, ela é enjoada, cansativa, insistente, e eu não vou atender. Mas a Bíblia diz que por causa da insistência dela, ele diz assim, bem que eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas todavia eu vou julgar a causa dessa viúva, para que por fim ela não venha molestar-me. Sabe que palavra é essa aí, molestar-me, queridos? É a mesma palavra para dar um murro debaixo do olho, dar um murro no olho. Aquele juiz estava até com medo de apanhar daquela viúva, por causa da insistência dela. Ele sabia que se não atendesse, ela o esmurraria, ela bateria nele. Queridos, o que Jesus está querendo nos dizer aí, é que você tem que ser muito mais, que eu tenho que ser muito mais, que nós temos que ser muito mais determinados na nossa vida de oração. Determinados no nosso compromisso. É dever, é obrigação. E a palavra de Deus diz que esse juiz julgou aquela viúva e trouxe a resposta que ela precisava. Contra o seu inimigo. Você vê que o texto aí diz assim, contra o seu inimigo. Inimigos, queridos, nós estamos cercados por eles. E se nós não oramos, nós não conseguimos vencer esses inimigos, às vezes em nós mesmos. Quantas batalhas nós conseguimos vencer através de oração? Quantas batalhas, queridos? Se fosse contar experiências aqui, quarta-feira tivemos uma reunião de oração lá em casa, e foi uma grande bênção. E tanta coisa gostosa aconteceu ali, e o pastor Hélio estava lá também, o pastor Elinho estava lá, e ele disse assim, irmãos, oração é uma coisa tremenda. No começo, ele contando, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, ele contando o trabalho lá de Dom Fernando, hoje é uma igreja, está lá um pastor, pastoreando a igreja de Dom Fernando, o Wycliffe, e ele disse assim, no começo daquele trabalho, era muita luta. E ele disse assim, um dia eu estava cansado, desanimado, não queria nada naquele dia, já tinha pregado, já tinha dado um estudo para o pessoal da igreja, quando terminou eu estava pronto para ir para casa, aí chegou uma senhora, ele contando, com uma perna muito inchada.
Ela tinha sido picada por uma cobra e a perna muito inchada, aquilo não tinha mais retorno, parece que estava necrosando tudo ali. E a mulher chegou para ele e falou assim: meu irmão, você pode orar por mim? Ele pensou assim: puxa, logo hoje. E fez uma oração, queridos. Ele disse assim: Léo, foi o maior milagre que eu já vi na minha vida. Eu orei e a perna da mulher desinchou na hora diante dos meus olhos. A perna ficou totalmente curada diante dos meus olhos. Meu querido, ore. Ore pelo seu pai que está enfermo, ore pela sua mãe que está enferma. Nós economizamos demais oração. Nós evitamos orar pelos outros. Ontem estava lá numa festa de 500 pessoas, lá em Firminópolis. Só lá na festa tinha 2 senadores, chegando de helicóptero, na festa. Numa festa dessa você vai pensar o quê? Vai comer. Aí eu saio um pouquinho para fora e vi lá na calçada um senhor sozinho, arrumado. Ele estava na festa, mas se retirou. Eu falei: eu vou lá falar de Jesus para esse homem. Fui lá, boa tarde, comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou: Deus enviou você aqui, que eu perdi minha esposa, eu estou inconsolável. Não suporta a dor. Deus enviou você aqui. Aí eu falei de Jesus para ele, perguntei se ele queria colocar a vida na mão do Senhor, orei com ele, e ele ficou muito comovido. Aí os filhos dele vieram me buscar. Deus, querido, quer que você ore em todo o tempo, que você fique antenado, que Deus fale com você, que Deus direcione sua vida, mas é preciso ter uma vida intensa de oração, buscar mais, fechar a porta do quarto não é para assistir televisão, é para assistir o que Deus vai lhe mostrar naquele momento. E às vezes, queridos, nós vamos ouvir, como eu já disse, coisas de Deus que nós não ouvimos em outro lugar. Coisas tremendas. Deus vai fazer muito mais além do que pedimos ou sequer imaginamos. A palavra do Senhor diz que as nossas orações sobem como incenso em taças de ouro, levada pelos anjos até a face de Deus. Em Apocalipse capítulo 5 diz que a sua oração, ela sobe até o mais íntimo de Deus, levada pelos anjos em taças de ouro. Sabe o que significa isso? É que a sua oração é colocada naquilo que é mais precioso para os homens. A sua oração, simbolicamente, é tão valiosa que a figura de taças de ouro são usadas para dizer que a sua oração chega diante de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8 que as suas orações são derramadas diante de Deus, diante do altar de Deus, e as suas orações sobem como perfume para Deus, para a narina de Deus. A Bíblia diz que fica bem a Deus as nossas orações. Deus se alegra com a oração dos seus filhos. E a palavra de Deus ali em Apocalipse ainda diz que Deus responde às orações de cada um de nós com relâmpagos, trovões e terremotos. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que a sua oração chega diante de Deus e ela desce de uma maneira tão poderosa que é como se fosse um cataclismo, um acidente fortíssimo aqui, uma tempestade, um terremoto, um furacão. Ou seja, a oração vem com tal poder que jamais deixará de ser percebida a resposta que Deus envia através da sua oração. Ore, meu irmão, porque Deus quer fazer muito mais do que tem feito na sua vida. Amém? A palavra do Senhor nos diz que Jesus, no final desse texto, depois de dizer que, pela insistência daquela mulher, ela foi poderosamente agraciada com uma resposta, Jesus diz assim, que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, queridos. Deus fará justiça a você
que clama a Ele dia e noite. Clame a Deus. Clame ao Senhor dia e noite. De vez em quando acorde pelas madrugadas e vá orar, como Jesus fazia. A palavra do Senhor diz que Ele fará justiça, ainda que pareça demorado em defendê-los. Na nossa ótica estará parecendo que há uma demora. Na nossa visão limitada do desencadear das coisas no projeto de Deus para nós, irá parecer que nós estamos perdendo tempo, que a resposta não vem, que Deus está demorando, que as coisas deveriam ter acontecido há alguns anos e não aconteceram. Mas olha o que é que diz o versículo seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. A palavra de Deus está dizendo que para Deus Ele vai responder depressa, queridos. Para Deus, você vai entender que a resposta é rápida. Diante de Deus, você vai entender que a resposta vem rápida. Diante de Deus, você vai ver que não há demora. Diante de Deus, você vai ver que o tempo de Deus é outro. Que Deus responde no momento oportuno e não no momento cronológico nosso. Deus responde na hora exata, se você estiver vigiando. E Jesus termina esta parábola dizendo o seguinte: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Se você olhar comigo, queridos, alguns versículos do contexto imediatamente anterior desse texto, por exemplo, o capítulo 17. Olha na sua Bíblia aí. No capítulo 17, versículo 30, você vai ver que Jesus está contando esta parábola, está nos dizendo essa parábola, num contexto escatológico. Num contexto em que Jesus está dizendo assim: o mundo vai acabar, eu vou voltar, eu vou julgar, eu vou levar os meus, um estará deitado na cama, um será levado, outro ficará. Um estará no campo colhendo junto com o outro, um será levado, outro ficará. Nesse contexto escatológico, Jesus diz assim: olha, orem, 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 clamem, insistam com Deus, persistam com Deus. Sabe por quê, queridos? Jesus está dizendo assim que a nossa fé está intimamente ligada à nossa vida de oração. Quem tem fé, ora. Quem não tem fé, não ora. Quem não ora, não tem fé. E Jesus está dizendo assim que provavelmente quem não ora não será levado no arrebatamento. Porque não existe prática mais urgente, mais necessária na vida do cristão do que a oração. Se eu não oro, queridos, o arrebatamento vai estar muito longe de mim. Se eu não oro, eu não vou ter expectativa nenhuma da vinda de Jesus. E alguém já disse que Jesus irá voltar e irá nos encontrar fazendo aquilo que nós mais gostamos. Se há alguma coisa ligada ao reino de Deus, então Ele vai nos achar fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo. Especialmente oração. Nós estamos, queridos, vivendo um momento difícil para o cristão orar. Primeiro, porque nós não estamos tendo tempo. Mas eu quero dizer para vocês que, não obstante todos os tsunamis, todos os terremotos que houve na Terra, atrasando e mudando levemente a inclinação do centro da Terra, ainda o dia continua tendo 24 horas. Sabe por que as pessoas estão dizendo que o tempo está passando muito rápido? É uma coisa que a gente está sempre ouvindo, uma frase que nós estamos sempre ouvindo. O tempo está passando muito rápido. É porque nós estamos perdendo muito tempo. A Bíblia diz assim, que nós devemos ganhar tempo, aproveitar o tempo, remir o tempo porque os dias são maus.
Estamos tendo exatamente 24 horas, cronologicamente falando, no nosso tempo. O problema é que estamos perdendo muito tempo e parece que o tempo está correndo rápido. Mas aproveite o seu tempo, meu querido, para orar mais um pouco do que você ora. Diga, Senhor, meu joelho vai precisar ficar um pouquinho mais calejado. Nós tivemos uma irmã aqui, uma missionária, dizendo, queridos, que Deus só começou a fazer algo na vida dela quando ela começou a orar de joelhos, com o rosto em terra, se humilhando na presença de Deus. A Patrícia chegou semana da Argentina e na igreja dela domingo passado, né, Patrícia? Pregou uma missionária colombiana, veja, um país onde a droga é algo fortíssimo. E essa igreja começou com 4 pessoas. Ela, o esposo, a cunhada e o cunhado. Sabe quantas pessoas essa igreja tem hoje, queridos? Porque oração, oração, oração. Você imagina uma igreja com 10 mil pessoas? Imagina uma igreja com 15 mil pessoas, 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil pessoas, 60 mil, 80 mil pessoas essa igreja tem. 80 mil pessoas na Colômbia. Porque começou com 4 pessoas que oravam. E eu queria deixar isso com você, meu querido, essa noite. Que você participe da semana de oração da igreja, que começará dia 2 de agosto. Infelizmente eu estarei viajando nesse período, não poderei estar aqui. Nós estaremos viajando, mas eu queria que você se interessasse mais pela oração. Da pesquisa que foi feita aqui, desculpe dizer isso, não estou criticando ninguém, mas para que pessoas participassem do ministério de oração, de um número de mais de 100 pessoas, apenas 5 pessoas se interessaram. Aí, não, mas oração é assim mesmo, a gente se conforma. Oração é assim mesmo, ninguém se interessa mesmo. Mas se os outros não se interessam, em nome de Jesus, você vai ser alguém que vai se interessar a partir de hoje. Você vai orar mais, amém? Vai buscar ao Senhor mais. Vai orar mais pelos pastores, por esta igreja, vai apresentar os pedidos de oração, vai ter interesse em estar orando, vai ligar para algumas pessoas e dizer assim, olha, eu queria ir orar aí com você, fazer uma oração por você. Vai procurar a irmã Iracema lá no hospital Araújo Jorge e falar, minha irmã, eu posso vir aqui orar com você pelos enfermos? Eu posso aqui visitar enfermos, orar por essas pessoas? Porque há uma carência muito grande de gente para visitar hospitais e orar com enfermos. E em Mateus capítulo 23, a Bíblia diz que os termos do juízo de Deus para separar o bode das ovelhas, os salvos e os não salvos, será esse. Você me visitou quando eu estava enfermo? Você me deu água quando eu tinha sede? Você me deu comida quando eu tinha fome? A gente só pode fazer isso, queridos, quando a gente ora. Nós nos sentimos motivados e a oração nos motiva a olhar para quem está perdido. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus, por favor. Vamos ficar de pé. E eu vou pedir algo que talvez seja constrangedor para alguns, mas não se preocupe. Se tiver alguém do seu lado que ore, que tenha liberdade para orar, ele vai orar. Se você não tem ainda, não se preocupe, apenas receba uma oração. Eu queria que de 3 em 3, nessa noite, vocês orassem aqui. Escolhesse 3 pessoas, 3 irmãos. Se sobrar algum do seu lado, no mínimo 3, tá certo? No mínimo 3 pessoas. Você ore. Ao invés de chamarmos aqui à frente para orar, eu queria que você fosse ministrador nessa noite. E orasse especificamente por isso, para que Deus desperte-nos, para que Deus mande um sopro do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração.
Que Deus nos visitasse lá no nosso leito, quando estivermos dormindo. Que Deus nos visitasse lá no nosso trabalho. Para que a gente fosse desafiado a ter uma vida de oração. Ore pela pessoa, diga: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe essa minha irmã, esse meu irmão. Eu quero abençoar essa vida para que ela seja abençoadora com sua oração. Que ela seja, Jesus, despertada para orar poderosamente. Vamos orar. Pode orar sem timidez, pode elevar sua voz, não precisa ter vergonha de orar. Pode levantar sua voz em oração. Se tiver alguém precisando de uma oração específica, pergunte, essa pessoa diga e ore, já aproveite orando. E em nome de Jesus também, meu irmão, se você quiser confessar aí diante de Deus, falar: Senhor, me perdoe, porque eu não tenho orado como deveria orar. Confesse isso aí diante do irmão. Aleluias, glória a Deus. Amém, Senhor, glória a Deus. Alguns grupos já terminaram, aguarde só uns minutinhos, porque alguns irmãos ainda estão orando em consideração à oração deles. Vamos esperar mais um minutinho. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, Pai, em nome de Jesus, queremos concordar com essas orações que foram elevadas ao teu trono de graça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não permita, Jesus, que sejamos envergonhados por uma vida, alguns não sejam envergonhados por uma vida desprovida de oração. Que seja, Jesus, relapsa na vida de oração. Que o Senhor nos dê um temor, Jesus, muito grande e uma alegria profunda, porque antes de qualquer coisa, a oração é íntima comunhão com o Senhor, é alegria no Espírito, é o momento mais sublime do dia que nós podemos ter, Senhor. É o momento mais rico, é o momento em que nós ganhamos mais dinheiro, mais riqueza, é quando estamos orando com o Senhor. Que o Senhor abençoe-nos e desafie-nos e guarde-nos, Jesus, de sermos tentados a esquecer de coisa tão preciosa como essa. Que a oração, Jesus, esteja nos nossos lábios logo pela manhã e ao deitar e ao caminho, Jesus, ao meditar, ao andar, ao sentar. Que a tua palavra esteja, Jesus, colocada nos nossos lábios como selo do Senhor. Que o meditar e o falar do nosso coração seja agradável ao Senhor. Coloque anjos à porta da nossa boca, para que dos nossos lábios saiam bênçãos poderosas para tantos que estão precisando. Guarde